Bom dia, pessoal. Bom, continuando aquela saga que esse mês aqui eu vou dar uma cortada nas compras, né? Eu falei que eu ia produzir conteúdo de vídeo, né? Independente ou não, se eu pegar as placas novas, né? E hoje, na verdade, assim, é uma placa nova, tá? Nova, entre aspas, mas ela é bem curiosa porque assim, ó. Essa daqui é o chamado pé de boi no Brasil, né? Essa daqui é a FX 5200, tá? Ele é 64 bits, 128 megas de memória, tá? E eu já fiz teste dela. Esta daqui, ela é um pouquinho diferenciada, mas ela não é muito diferente dessa daqui. Essa daqui é uma 5200, que ela foi vendida como 5200 normal, mas o chip dela aqui embaixo é um chip Ultra, tá? É o chip refinado dessa daqui. Ela é 64 bits, da mesma forma dessa daqui, tá? Você vê aqui que só tem o pareamento aqui embaixo, né? Só que ela anda mais do que essa daqui, tá? Ela anda mais dessa daqui. Hoje nós vamos ver esta criança aqui, tá? Ela é o chip comum, sem refinamento, só que diferente da outra, ela tem, né, as memórias aqui em cima. O que isso quer dizer? Né? A PCB é maior, tá? E ela tem dois canais de memória para FX 5200, ou seja, ela trabalha aqui com 128 bits, diferente dessas duas aqui, tá? Então aqui você trabalha com um canal de 64 e aqui você trabalha com dois canais que dá os 128. E outro detalhe que é assim, em vez de ser só 128 igual essas duas aqui, essa daqui é 256, tá? Então ela tem 256 MB de memória aqui. É o mesmo tipo de memória praticamente, tá? Vocês estão vendo aqui a XFX usando Elixir, a MSI usando Nanya e a Ino usando também Elixir. Então só que essa daqui, pelo fato de ser 128, pelo fato de ter mais memória, a gente vai ver o quanto ela dá mais do que essas duas aqui, certo? Então eu vou fazer o benchmark dela, vou gravar o benchmark para vocês e vou comentar sobre a FX 5200 e as suas diversas versões que tem aí no mercado, tá bom? Vamos lá? Ok, vamos lá? Tá, aqui os dizeres da placa, né? FX5200, NV34, datado de 2003. As únicas diferenças são que ela é 128 bits e ela tem um dobro de memória, que é 256, tá? Não está utilizando o último driver, a gente está utilizando o melhor driver para extrair a melhor performance da placa. No caso é o 56, é isso? Se eu não me engano é o 5672, tá? É um driver mais antigo, mas é um driver que extrai o máximo da FX. Então, os testes estão todos marcados. Aqui é a especificação de teste. A gente está operando aqui no Core 2 Duo com os 2 GB de memória no XP. Vamos rodar o 3D Mark 2001 em cima da placa e vamos fazer um comparativo com as outras duas que eu mostrei no trecho anterior. Vamos lá?
tá aí o resultado, né? O benchmark em si ficou um pouco escuro. Até hoje eu não consegui solucionar isso. Eu vou tentar corrigir na edição, mas no Windows ele aparece até bem a claridade da imagem, né? E tá aí o resultado. Bom, o que a gente pode estar falando sobre essa pontuação em relação às outras, né? 7137. 7137. Deixa eu marcar aqui. E o teclado para variar. 7137. Agora foi. Vamos classificar, né? Classificação. Ok. Bom, a normal, que é XFX, ela dá 5217. Eu tenho também uma outra da Gigabyte, mas que apresentou defeito, infelizmente. Vou ter que procurar outra, que vai ser bem difícil agora, porque não dá para importar. Mas ela dá a mesma pontuação, 4217, tá? A que tem o chip Ultra, mas que não recebe classificação Ultra, né? Eu acho bem estranho que assim, eu tenho uma Ultra, mas ela tá com defeito, e a Ultra mesmo, ela é 128 bits, mas ela vai um conector de energia. Uma 5200 Ultra, ela vai conector de energia. Essa da MSI, ela é 64, ela tem um chip Ultra, mas ela não vai o conector de energia. Você vê que ela já pontua bem mais do que a normal, tá? Ela pontua 5500, né? 5552. E né, como que é mesmo, mostra aí o refinamento de chip, né? Foi um senhor refinamento de chip entre a versão Ultra e a versão normal. E vamos no resultado de agora da Ino, né? A diferença de bits de 64 para 128 nas memórias deu um ganho gigantesco, tá? De desempenho. Não acredito que o fato de ser de 128 para 256 não tenha tanta influência, mas na velocidade dos dados da memória, com certeza fez toda a diferença nesse chip, né? Ela pulou aí de 4.200, ela pulou para 7.100, o que é um ganho muito alto de desempenho para o mesmo chip, né? Imagina se essa daqui com 256 ela está chegando a 7.100, um chip Ultra nos 128 bits ela deve chegar aí no mesmo patamar do que uma 6200, né? Então para vocês verem aí a diferença que pode dar na quantidade de bits, né? Com dois canais de 64, né? Influenciam no mesmo chip de memória. Então, o que eu posso falar é assim: tiver que pegar uma 5200, se você quer uma 5200 no seu computador antigo, opte por essas versões de 128, né? Pula essas versões de 64, porque elas são bem tristes de usar, elas são bem básicas, né? Não vamos muito longe. Eu tenho aqui resultado marcado da Quadro 4, né, de 64 megas, e ela dá um desempenho muito mais alto do que a série FX, né, em termos de força bruta. Apesar que a GeForce 4 não tenha os mesmos features de gráfico, né? Porque se chama FX? Porque ele tem features de gráfico. Em termos de força bruta, a GeForce 4, a MX 440, por exemplo, ela anda muito mais do que a FX de entrada, né? Mas, todavia, se você quiser mesmo a FX, procure essas versões de 128, que as versões de 128 realmente são bem mais legais
vão te proporcionar bem mais desempenho do que a versão de 64. A versão essas versões de entrada, que é a de 64 com chip normal, elas são realmente muito fraquinhas. Muito fraquinhas mesmo. Então é isso. Comentem, né? Essa placa da Hino eu ganhei de cliente, tá? Ele ia descartar, eu falei, não, se puder trazer para mim eu agradeço. Ele trouxe. E vai estar guardada, né? Uma versão aí de 128 bits de memória da FX 5200. Comenta, se possível dá o like. Se você não é inscrito, se inscreva. E até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.